E daqui a pouco o Pascoal vai falar, ô Pascoal, todo mundo tá indo embora de São Paulo? Vamos ouvir o Rogério aí. Uma gripe que eu vou falar. Nenhuma definição foi passada para mim, ao menos até agora. Negociações são sempre especuladas nessa época do ano, né? Mas até agora não tem nenhuma conclusão. O Thiago ainda acho que não está pronto pela lesão, né, que sofreu no jogo, para esse jogo. Mas o Araújo, para mim, conto com ele para essa partida de domingo contra a Ponte Preta. Não acredito que saiam 3 jogadores de uma vez, assim, não acredito que aconteça isso. Mas a possibilidade de se perder um atleta em meio de ano, né, é sempre calculada pela direção e sempre conversada entre a gente. O mais importante é que, se houver a saída de um jogador, que a gente possa repor esse jogador na medida do possível, o mais rápido possível, né? Acho que o mercado sempre oferece, né? Basta ver se você tem a condição financeira para executar uma compra, dependendo da posição que você tem o jogador, né? Naturalmente, se você está vendendo, você não vai trazer um jogador mais caro do que aquele que você, em tese, estaria vendendo, né? Mas como ainda são só, por enquanto, especulações, alguns jogadores, desde o começo do ano, eu tenho listado alguns jogadores, determinadas posições, né? E que é de conhecimento das pessoas que trabalham nessa área no clube. Se alguma venda for feita, eu tenho certeza que o São Paulo vai tentar repor a saída desse eventual atleta. Mas até agora, repito, para mim, ao menos 100%, o mais falado é o Luiz Araújo. A maior possibilidade é o Luiz Araújo, o único que eu sei até agora, que há uma possibilidade de saída. Mas não tem, mesmo assim, não tem nada 100% definido, ao menos não foi passado nada 100% definido para mim. Pascoal, Luiz Araújo, o papo que rola, Luiz Araújo indo embora. 10 milhões e meio de euros. 8 milhões para o São Paulo e 2 milhões e meio para o Mirassol, que é o clube revelador. Bela venda, hein? Bela venda, hein? 10 milhões e meio de euros. Está faltando agora o acordo entre o jogador e o Lille. Sabe quem é o treinador do Lille? Bielsa. É louco Bielsa, que esse agora é um belo projeto. Então, olha, é o Luiz Araújo indo pro Lille. Isso já está encaminhado. O que o Rogério disse ali, que não está 100%, é que faltam esses detalhes do acerto do jogador com o Lille. Thiago Mendes também. O Thiago Mendes também. Também pro Lille. Pro Lille. Também pro Lille. E o Júnior Tavares está indo pro Ajax? O Júnior Tavares é pro Ajax. Mas Caramba, ainda não. Isso não está o mais próximo de sair, que a coisa está completamente encaminhada, faltando só como é que paga, quanto que o jogador vai receber, essas coisas Quantas todas. prestações. Que são esses detalhes. Arame, bofunfa, l'argent, que na francês é l'argent. Em inglês. São Paulo. Money. O São Não Paulo, é monkey. Monkey é outra coisa, o São é money. Paulo tá vendendo. Um amigo meu que falava isso. O São Paulo está vendendo. O São Paulo está vendendo jogadores. O São Paulo está tentando trazer. Estou falando com uma pessoa aí do São Paulo que fala para mim que não está fácil, mas estão negociando o Petros ex-Corinthians. Petros é segundo volante, né? O Petros não é. Do Thiago, é bom jogador. O Petros está negociando com o São Paulo. O Petros fez boa temporada na Espanha. Eu ia falar. Ele Petros inclusive foi titular. deu até chapéu no Messi. Messi. Titular a temporada inteira no Betis. Tem moral com a torcida, né, Pascoal? Tem. E jogou bem lá. Ele não chegou bem, mas conseguiu E outra coisa, se recolocar no time. O Petros é um cara inteligente, entendeu? Tem um nível intelectual bom. muito, completamente acima da média do jogador. quererá voltar. Eu também não acredito que ele volte, não. Sinceramente, eu não acredito. Outro que jogou Eu acho que a pretensão do Petros é sair do Betis para ir para algo melhor na Espanha ou na Europa. Eu acho que ele jogou para sair do Betis. Quando o cara faz um Eu acho bom que a bola que ele jogou no Betis é para sair. Eu quero repetir o seguinte, a pessoa falou para mim mim hoje, está negociando, ponto. Está fácil? Não. Então, Está mas a negociando? situação, veja, Está. por exemplo, o São Paulo vai ter... Hoje a pessoa, o São Jusilei Paulo e vai Petros ter- são uma dupla de volantes do Corinthians. E uma bela segundo dupla, se volante for também. Jusilei e Petros. Bela dupla. Bela dupla de Mas veja, volantes. o São Paulo tem um moleque São Paulo na ganhando. sua categoria de base chamado Militão. Esse moleque ele pode jogar de Militão volante, joga de volante ou de zagueiro, zagueiro. tá certo? Se coloca lá, por exemplo, o Militão de volante, você desloca o Jusilei para fazer o segundo volante, que ele sabe jogar também. Inclusive no Corinthians ele era segundo volante. Porque mas ele tá um pouco mais pesado agora. O Jusilei tá bem... Olha aí o Thiago treinando. Tá voltando já ao treinamento depois da lesão aí, já tá...
voltando ao Eu não treinamento. sei, não. Eu acho que o Jusilei hoje em dia não funciona mais de segundo volante. Eu acho que não, só primeiro volante. Eu acho que sim, de E primeiro o volante. ele vai europeu muito gosta de volante no estilo do Thiago, hein? bem. E se o Marcelo O Bielsa europeu adora pediu volante assim. e vai levar o Luiz Araújo, eu imagino que vai jogar dentro do que ele gosta, o lado do campo, essa entrada em diagonal. Vocês repararam nos gols que o Luiz Araújo faz? Como ele fez contra o Avaí, Estilão, como né? ele fez contra o Palmeiras? Exatamente naquela Vem bola no que ele, facão, que ele é isso, entra em Fabinho? diagonal, na diagonal, ele entra em ali. diagonal, Aqui, ó, vem com a bola dominada Vem por pra bola e dentro bate no gol. e Mas essa, Flávio Gomes, é uma realidade do futebol que o senhor não pode desdenhar. Não tô desdenhando de nada. Que é uma verdade eles do desdenham futebol. tudo, eles A gente cansou de ver o time do Ajax jogar com 2 pontas abertas que faziam essa jogada em diagonal. Deixa eu Ó, o dar uma Thiago info- Mendes. ó, eu vou- eu vou- Thiago Mendes eu é um vou- bom eu vou- jogador. Thiago Matu e Mendes. Eu vou dar uma informação. Vou dar a informação. O São Paulo é meio uma pirâmide, a escala de investimento que o São Paulo vai fazer. No topo da pirâmide, onde o São Paulo vai colocar dinheiro pesado, Tá proibido esse negócio de pirâmide? é um meia para jogar ao lado do Cueva. será que aquele negócio vai virar? Esse é a prioridade número 1, é onde São Paulo vai colocar um caminhão de dinheiro sim e vai trazer um nome de peso. É o meia, para jogar ao lado do Cueva. Na segunda, um pouco abaixo disso, o São Paulo vai investir bem, bastante, Num atacante. num volante. Num volante. Segundo volante. Que é o Petros. E um atacante. Não, o São Paulo não tem essa informação. Você Até acha que o porque... Wellington nem vai dar conta? E o terceiro, na escala menor, é o zagueiro. Porque o São Paulo está tentando novamente contratar, aquela informação do Savoia, o Luiz Otávio da Chapecoense. Mas agora O São esse Paulo cara é bom jogador, hein? É bom jogador. o São Paulo não quer, carioca. o São Paulo não quer pagar 2 milhões de euros pelo Kleber. Eles acham que 2 milhões de euros agora para o zagueiro Posso não dar é uma a prioridade informação a do São respeito Paulo. do Kleber? Eles vão tratar o assunto Kleber em sigilo. Mas depois que todo mundo ficou sabendo, vou agora tratar volta pra porque- gente. Quem é o Fica de meia? ranta. Não, a gente quer saber outra coisa. O Kleber Nomes, tá careca de quero saber. nomes. Quem é o meia de peso que o São Paulo vai trazer para jogar ao lado do Cueva? A gente já falou aqui, o O Flavinho, volante é o Petros. O São Paulo está tentando é o Petros. o meia... E se o São Paulo fizer a dupla de volante Jusilei e Petros, Sai ganhando. baita dupla, hein? Eu acho que Baita sai ganhando. dupla, hein? boa. Acho que ganha, pode vender o Thiago, que botar o Petros ali para jogar, dá conta do recado. Joga muito. A gente viu o Petros jogando agora no Campeonato Espanhol. Me impressiona o Petros voltar para o futebol brasileiro. O Luciano voltar, tudo bem. Ele tem que O voltar, Luciano inclusive. voltar, tudo bem. Luciano? O Luciano que jogou no Corinthians atacante do voltar da Leganés. Espanha, Tava no Castan. tudo bem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não representou o suficiente para ficar na Europa. Mas o Petros me chama a atenção, porque ele jogou muito bem. Eu acho até que ele poderia ficar agora. O fazer aqui. meia, Quem o meia podem é, ser? é o meia que o Flamengo quer. O Everton Ribeiro? O sonho do São Paulo é explícito, que quer o Everton Então, Ribeiro. pergunto- Se vai ou não acertar, eu acho quase que impossível nesse momento. Sormani, Benjamin. o São Paulo aí juntando, provavelmente deve estar concretizando agora, essas 3 vendas aí, o São Paulo vai ter um caminhão de dinheiro. Ó, faz uma Você continha acha aí, vai que o dar São uns Paulo- 8 milhões. Você acha que o São Paulo pode, de repente, oferecer caminhões de dinheiro e tentar acho que não furar faria isso. o Flamengo com o Everton Ribeiro? Pode. Pode ser esse meia que para jogar ao lado do Cuejado. Você imagina o Jusilei? Do Cueva. Você imagina o Jusilei, Petros, Everton Ribeiro e Cueva? Rapaz, Eu acho que o São Paulo não tem bala para tudo isso. Não tem bala para tudo isso. Porque não é só o atestado liberatório. Tudo bem, o Everton está se desligando lá do Mas tem salário. Ali, Tem etc e tal. Aluguel do passe, É, o aluguel do salário, passe. luva. O caso do Petros, o Petros tem um contrato com o Betis. Como é que você vai resolver essa questão? E depois tem luvas. Esses caras ganham em euro. Olha, eu nunca imaginava Ganho que... em euro. Eu não acredito. nunca imaginava, por exemplo, São Paulo anunciar o Lucas Prato e anunciou. Mas o Prato já estava jogando aqui no Brasil. Mas era uma coisa... sim, Mas sim. era uma Mas coisa foi uma- impossível. mas foi uma contratação Palmeiras dele tentou... internacional. Eu acho mais viável o São Paulo anunciar o Everton Ribeiro do que o Petros. E o São Eu Paulo acho. ainda tem o Rodrigo Caio, que muita gente na Europa quer, hein? No meio do Por ano pode enquanto não sair. tem muita gente nenhum. Por enquanto, proposta... Olha, tem tô 2 te- ou 3 times não, aí. Mas tô te... Não, tô Pelo te menos dando- sondaram. Não, também não. Informação que eu tenho. Também não. Não chegaram proposta, não chegaram proposta. Mas Chuviscaram, sondaram. Você elogiou uma vez aquele Seiras do O Inter? que a pessoa falou Não, pra mim é o Chapecoense, tá, seguinte, que Chapecoense. Então, mas não depois, foi ele. que semana que vem, quando começa a borbulhar o mercado, por causa da final da Champions, que aí sim pode pintar proposta, mas não teve nada. São 15 milhões de euros, não chegou Agora, por enquanto. Você que fala não. com o Rogério com frequência. Por enquanto, eu não falo.
Não, se fala, mais do que Não, nós. eu falo, olha, o Rogério, eu vou te falar. Não foi o Rogério que tinha elogiado o desde- Seiras naquela época que ele estava no Inter? O Rogério, desde que virou o treinador do São Paulo, eu não falo com o Rogério Ceni há pelo menos uns 4 meses. Eu não falo. Há 4 meses que eu não falo. Deixa eu só falar do Petros. Não, o Rogério que tá. O Rogério acho que ele tá meio. Não sei, talvez é um estilo dele. Ele Isso não te deixa pode triste ser. assim, você à noite chega. Rogério. Não, mas a gente conversa que você não gosta de informação, Você você não liga gosta e de ele não bastidor. te mas responde. As pessoas que estão em casa, elas Não dá gostam nem de saber dois o que tá risquinhos azul acontecendo. no Então WhatsApp. a gente tenta saber, né? Pra não pra falar. Mas eu não falo com ele há mais de 4 meses. Olha, é o seguinte, o Petros está 2 temporadas no Real Betis, da Espanha. Nessa passada, ele jogou 32 partidas. Quase o campeonato 32, quase o campeonato De inteiro. 38. De 32 Não, teve partidas. ele ficou suspenso, mas- ele foi expulso. Na Copa do Rei ele fez um jogo, o Betis caiu logo de cara e ele saiu, dessas 32 partidas, ele saiu como titular 24 e em 9 ele foi substituído. Fez um gol, deu 2 assistências. Ou seja, os números do Petros São são bons muito pra Europa. bons. Eu volto a dizer aqui, é mais fácil o São Paulo acertar com o Everton Ribeiro do que com o Petros. Não Mas, acredito que o Petros mas deixa eu aí... perguntar um negócio. Todo ano que tem Copa do Mundo é sempre a mesma história. Lembra? Todo ano de Copa do Mundo às vezes tem jogador que quer voltar um ano antes da Copa, o treinador da seleção brasileira poder Na acompanhar posição também. do Petros é difícil ele jogar na seleção. Ué, Esquece. não sei. Não Na dá, posição não, dele, não sei. Titular absoluto. Renato Augusto, Amanhã- Paulinho, Não, Paulinho. Futebol é Será o previsível, o cara segundo nome, machuca, Paulinho. sei lá. Renato O Elias tá Augusto. voltando a jogar bem, que o Tite gosta. Quem? O Elias tá voltando a jogar bem, o Tite gosta. Hoje o Paulinho é Paulinho mais 10 da seleção. O Petros ali, você pensar em Não, Petros, mas a gente não sabe, às vezes. não dá não. O que o cara pensa, você tá Sei dizendo na lá, o cabeça do Everson cara. tava lá na seleção, Entendi, foi brincar entendi. no gol, foi cortado, tem que chamar alguém. O Romário foi cortado em Ah, a gente 98. não sabe. O cara tá sempre no radar aqui. O Romário não foi convocado depois pelo Acho que ele Filipão estará pra mais no 2002. radar se ele se mudar de time lá, para sair do Betis para um time um pouquinho maior e tudo mais. Eu acho que ele jogou bem. Nós fizemos jogos Fizemos juntos jogos. dele. Ele jogou muito bem, cara. Ele tá, o E Petros a minha tá fazendo- informação de ontem, e a minha informação de ontem também repito. Minha informação diz que o Lugano não renova com o São E o Paulo. Fernando Bob, então, deu E resfriado. pode botar aí. O que o cara falou pra mim é o seguinte, Ficou claro, Fernando não, Bob, o Fernando Bob do São Paulo quer de qualquer jeito. Só que tá difícil. Então, mas- Agora, não sei se o São Paulo vai chegar lá O com mais dinheiro problema, o agora. problema do Fernando Bob é o começar a seguinte, investir no Petros, tem vai uma deixar de lado o dívida Fernando Bob. do Internacional com o Fernando Bob. E o Internacional colocou que quer que o São Paulo resolva essa dívida com o jogador. E o São Paulo falou, não, o problema é de vocês acertam aí e mandam o jogador aqui. A gente já acertou que tinha que acertar na liberação. Esse é o problema do Fernando Bob. E o Fernando Bob falou, alguém tem que me pagar. Tá me devendo, alguém me paga. Ninguém apareceu para pagar, ele Mas, segue na Ponte Preta meu até menino, solucionar o problema. o seguinte, o Transfer São Paulo... Markets, que é um site Quer? Transfer Markets, que é um site que avalia o mercado, etc. e tal, avalia o Petros em 5 milhões de euros. Não é nenhuma fortuna. Bom, 5 vezes 4 dá 20 milhões de reais. O Luiz Araújo, quem te viu jogar um pouco aí, tá sendo por 10 milhões Sim, e não, meio de eu euros? tô falando do São Paulo comprar. Você acha que o São Paulo vai pagar 5 milhões de euros? Pagou pro 9 no Petros? Maicon? Não, mas se vender os 3 como tá, Gente, o São tá Paulo podendo fez 3 vender, contratações Pagou 9 no Maicon, europeias. gente. Mais o São salário, Paulo não fez- esquece, hein? O São Paulo já Mais fez o salário. O São Paulo Mais fez o salário. contratação Quanto europeia. custou o Lucas Prato por 50%? Então, contratação europeia. Contratação europeia do Maicon. Eu acho que o São Paulo não... olha, o São Paulo tem... O Mano falou ontem aqui, o que é uma verdade que a gente já tinha dito aqui. Agora o São Paulo tem uma diretoria profissional e tem um conselho profissional, do conselho de administração. Esse conselho de administração passou o presidente que as dívidas bancárias precisam ser quitadas para o São Paulo ter uma vida muito mais tranquila. Tem um fôlego, né? Vai ter um fôlego. E essas dívidas bancárias precisam São ser Paulo tem um equacionadas. buraco de 60 milhões de reais. 67, para ser preciso. 67 São milhões de Paulo precisa reais. quitar as dívidas. São Paulo, e são dívidas a curto Bancária. prazo. E dívida bancária é Exatamente. aquele galope, né, gente? Exatamente. Já deve, Você você não ficou paga, devendo ela vai um cartão de aumentando. crédito, não? Nem tem. nem tem o São cartão de Paulo, crédito. gente tem. São Paulo tá vendendo jogador, vai comprar. Esquece, negócio, vai pagar dívida, vai pagar. Primeiro vai montar o time, esquece, vai na minha. Mas esse meia que vai você montar o cogitou, time. Vai montar, vai do montar, exterior. vai Mas- contratar Mas com um pesado. jogador de 5 milhões de euros, Benja? Ô, Pascoal. 5 milhões de euros custa o jogador que o Flamengo quer. Pascoal, não existe mágica, Pascoal. Você não vai trazer um baita no jogador de 100 mil reais. Não adianta.
São Paulo viu, tá vendendo uma molecada, tem alguns que vão ficar, vai trazer jogador experiente, vai chegar cara que precisa chegar pra... Vamos jogar amanhã, bater no peito e tocar a E eu já bola pra falei da frente. situação do zagueiro. O zagueiro que São Paulo monitora é o Pablo. Se o Corinthians não quiser fazer aquela proposta... Corinthians vai comprar, mano. Então, óbvio que o Corinthians não vai dar esse mole, Pascoal. Mas numa hipótese, o Corinthians fala, não tenho dinheiro. É um zagueiro que o São Paulo tá rastreando ali também. Com relação ao meia, Benja, você tem informação, pelo menos uma dica, se o cara tá atuando no futebol brasileiro ou no exterior? A única informação que eu consegui saber é o seguinte: é a prioridade master do São Número Paulo. 1. Então o investimento É o cara- vai ser alto. é o Possivelmente será investimento um mais gringo. alto. Possivelmente será um gringo. Não sei. Possivelmente será um Não gringo. sei, eu tô tentando aqui, puxar na memória quem seriam os jogadores vou tentar possíveis. fazer uma pesquisa. No submundo pode ir. No submundo. Outro dia eu até pensei, será que é a volta do Ganso? Mas o Ganso não quer voltar. Com a saída do São Paulo lá, o Ganso pretende ter uma chance Claro, lá. ele imagina que vai ter mais espaço. Mais espaço, então. Não, tô Ganso tentando esquece, pensar. é. Então, tô tentando Quem pensar. mais meia tem no Brasil é o Flamengo. Mesmo sem a chegada do Everton Não acho o Ribeiro. Atlético Mineiro. O Atlético, Mineiro. mas o Flamengo tem um monte lá. Também aí tem. se tira o Conca e o Diego. Aí tem Ederson e Mancoelho, que a gente já até discutiu da última vez que eu vim aqui. Agora, se for para contratar um cara para jogar ao lado do Cueva, esses dois jogadores não servem. Porque você está falando, vai ser um grande nome. E convenhamos, o Ederson é um bom jogador, mas sofre com lesões. E o Mancoelho, para mim, é uma decepção. Agora, um grande nome para ser titular, O grande aí nome, tem que pensar o grande bem. nome pode ser subjetivo, né? Para ele o Zezinho pode ser, para mim não. Mas a informação que chega é que seria um nome que Não, o grande nome de causa Ganso. impacto. Pra dar um O grande impacto. nome eu digo, o Ganso. Agora o Ganso vai querer ficar no Sevilla para provar que ele é bom. Lá na Europa. Everton Ribeiro, é um Como é que É tá o a situação nome. como é que tá a situação do Gustavo Scarpa no Fluminense? Porque tinha uma época aí que ele quis sair. Agora de lesão o Flamengo, agora. o Fluminense fez um contratão com ele. Amarrou. Tinha uma época que ele bateu na trave, Bateu né? na trave no Palmeiras. Mas Então, não, bateu na trave dele sair do Bateu na Fluminense. trave no Palmeiras. Mas aí valeu muito ele, que preferiu o Fluminense. Valeu muito o garoto, Agora, a personalidade impressionante como o dele. futebol brasileiro não está Só formando pra mais lembrar um tantos negócio. meias, né? Só pra lembrar a um gente negócio. fala em meia e O- sempre pensa, desculpa, Ó. Benja, sempre pensa em cara gringo. Poucos nomes brasileiros o Scarpa para essa é ruim? situação. Só pra lembrar Não, mas um são negócio. poucos, a gente fala 2, 3. Ué, o Pascoal. Jadson é ruim, o Scarpa é ruim, Sim, mas o Renato mas no Augusto é mercado, ruim. Olha quantos tem no mercado estrangeiros e Diego, quantos Você falou brasileiros o tem. nome, é ruim. hein? São Você falou o poucos, nome Pascoal. aí, hein? O quê? Esse cairia bem, hein? Diego? Não, Scarpa? não. Esse sim, mas o outro que você falou. Jackson? Não. Renato Augusto. Renato Augusto? Isso é um grande nome. Pô, mas mas não tem o jeito. futebol Joga, brasileiro está formando joga, poucos hein? camisa 10 há muito tempo. ó. Joga, hein? Você não O sai da China. Renato Augusto joga que é uma barbaridade. Sei lá, Copa do Mundo aí, mas não, Não, sei ele a pediu situação para dele na numerar China. meias brasileiros. Eu dei pelo menos 4. Sim, mas e aí Cara, é ídolo, tudo cavalo velho, tá no mercado faz tempo. Novidade, cadê novidade? O Everton Só Ribeiro- Scarpa o Everton é novidade Ribeiro desses também é caras. ídolo no futebol Você árabe. concorda comigo, Pascoal? Sempre que a gente vai enumerar atacante ou meia para contratar clube brasileiro, tem que ser cara estrangeiro. Não é Olha possível. aqui, o Gustavo é só Scarpa. estrangeiro. O Gustavo Scarpa, nós estamos só confabulando aí, gente, pensando em nomes. O Lucas Prato, Palmeiras quis, lembra? Quem levou? São Paulo. O Gustavo Scarpa, Palmeiras quis. Mas aí Não sei. o Prato teve um componente de não liberar, o Cruzeiro não liberar O Atlético. não liberar, o Atlético não liberar para o Palmeiras. Aí teve esse componente. Teve um componente de não liberar para o Palmeiras. Não sei o que acontece. Agora, o Renato Augusto. Dá pra Renato sonhar. Augusto. Dá Mas pra eu acho que sonhar. esse está fora de cogitação, hein? Não sei. Isso aí eu não sei, a acredito, gente não. nunca sabe o que está acontecendo Do na China. mesmo jeito. A gente não acompanha o futebol chinês, a gente não sabe o que acontece Os lá. caras podiam pelo menos dar a dica se é do mercado interno ou externo, né? olha, Porque, ó, do mercado interno, Beija, vamos lá, os melhores meias do futebol brasileiro. Você tem Casares, você tem Otero, você tem Arrascaeta, você tem o gringo. Scarpa. Quem? É tudo gringo. Os três Gente, você primeiros são imagina o meio. gringos. Olha esse meio de Não, campo. Scarpa não. Olha esse meio de campo. Jusilei, Petros, Renato Augusto e Coelho. Quem? É tudo gringo. Os três Gente, você primeiros são imagina o meio. gringos. Olha esse meio de campo. Scarpa não. Olha esse meio de campo. Jusilei, Petros, Renato Augusto e Coelho. Eu tenho o melhor. Aff, Eu tenho o melhor. não é impacto? Eu tenho o melhor. Petros e o Beto Eu tenho o meio campo melhor. Fernandinho. Do Ou City. O próprio Casemiro, que o São Paulo podia repatriar. Casemiro. Mas tá Vamos jogando pensar. muito lá no Real Madrid. Casemiro não Mas dá. vocês estão falando a mesma coisa, gente. Você acha que Não. tem cabimento pensar nisso, gente? Isso é chamar o torcedor que tá. O cara tá em casa nos ouvindo de tonto. O São Paulo tá fazendo. Contratar o Everton Ribeiro, Petros. Tem dó, Beto. O São Paulo está. que é isso? Você tem todo o direito E o de Renato duvidar Augusto. da minha E o Renato Augusto, informação. exatamente. Petros, o Renato Augusto não- Everton Ribeiro Eu falei e o o meio. Renato Pastor, Augusto. mas eu vou ter que te Pera. É que ele não está prestando atenção no programa. Ninguém falou que o São Porque Paulo ele tá está se negociando. contradizendo. Peraí. Ninguém está falando que o São Paulo está negociando o Renato Augusto.
Eu falei que o São Paulo vai trazer um meia e nós estamos pensando em nomes. Ele pediu para dar Então, eu tô sugerindo volante. O Petros. O Casemiro. Eu também estou pensando aqui. Petros, só para você desdenhou da minha informação, São Paulo está tentando trazer sim. São Paulo mandou a proposta e está conversando. Se você quiser acreditar, você acredita. Se não quiser, não acredita. Eu acho que o São Paulo teria o direito de sonhar com o Renato Augusto, como o senhor disse, que o Flamengo tem o direito de sonhar com o Gil. Um dia o senhor mesmo falou. Gente, o Flamengo hoje é um time. O Flamengo hoje é um time cuja saúde financeira está em dia. Mas com esse dinheiro, a saúde financeira do São Paulo é debilitada. Com esse dinheiro, com essa venda, com essa grana que vai entrar, um jogador vai só pagar dívida. Gente, o São Paulo vai contratar. Então, O São Paulo vai meter 100 milhões em caixa agora com venda de 3 jogadores. 100? Não vai usar tudo 100 pra pagar milhões. dívida logo de cara. Vai parcelar, vai empurrar um pouco a barriga. São 100 o milhões. São Paulo tem que pagar Vendeu o David Neres 67 também. milhões agora, já. É isso, Mas com esse dinheiro não vai Aí pagar o São Paulo vai tudo. trazer os caras, depois vai falar, não, mas não sei o quê, você vai ver. Tem 100 milhões para entrar pro São Paulo com essas 3 vendas. Fora que vendeu. Não vendeu David ainda. Neres, fora que Benja, vendeu Lianco. A informação que eu obtive dessa grana que o São Paulo vai arrecadar, boa parte vai estar atrelada ao pagamento de dívidas, porque o São Paulo quer fugir desses juros São altos. Paulo Conselho vai Administrativo, contratar, o Conselho gente, Sim, vai Administrativo contratar, mas Sim, não vai usar esses 30 milhões de euros aí para contratar, né? Não vai usar 30, mas vai usar uma boa parte. Ouve o que eu estou te falando. São Paulo está se desfazendo de jogador. São Paulo vai trazer, gente. Pode apostar no que eu estou te falando. Eu também entendo que vá contratar, Benjamin, mas eu não acho que vai despejar tudo isso no mercado. Não falei tudo isso. O Petros não Para é tudo contratar isso. tudo isso, tem que despejar tudo isso no Gente, mercado, o mesmo. único jogador que eu falei aqui, que o São Paulo está tentando oficialmente, está mandando proposta, está conversando, é o Petros. O Renato Augusto. Que eu acho uma baita contratação. Eu não falei Se que São conseguir, uma Paulo, baita eu não falei que São Paulo está trazendo o Renato Augusto. A gente está falando que a prioridade do São Paulo é trazer um meia, estamos pensando em nomes. Mas vamos pensar Aí em eu algo factível. Ué, não sei, o Então eu Lucas vou Prato sugerir, não era então, factível. eu não posso sugerir. O Everton Ribeiro também não é. Casemiro, Modric, Ramos Rodrigues. Pronto, eu tô Você sugerindo. imaginava o Pronto. São Paulo Na anunciar... verdade, eu não posso sugerir? Você o Prato imaginava o tava São no Paulo mercado. anunciar o Lucas Prato? O Prato tava no mercado. Tava no mercado, claro que tava. O Palmeiras estava interessado, o São Paulo já tinha mostrado interesse. Prato tava Tanto que gente, você Atlético. contou aqui Gente. que o Gustavo Oliveira, né? Ou é o filho do Magrão? Então, já tinha sondado. Sim, não conseguiu. Pois é, Porque mas o estava no mercado. Que mercado? Pois foi dito que o Atlético precisava vender um jogador. não. Por causa da folha de pagamento dele, foi dito isso. Ele com o Fred não jogavam junto. Jogavam junto, era muito. Peraí, vamos Pô, recapitular. O Gustavo foi atrás do Lucas Prato, o presidente do Atlético falou: esquece que eu não vendo. Desistiu. O Daniel Nepomuceno tinha dado uma entrevista e falou: o Lucas Prato não sai. mas eu bem. Ou vocês esqueceram? Sim. Você esqueceu também que o Atlético falou que tinha que vender o jogador. O Palmeiras foi Aí depois atrás. acertou. O Palmeiras foi atrás, tinha a foto da Leila com o Prato. O Atlético falou: esquece. A coisa mudou. O Leco me deu uma entrevista aqui com o Bento. Falei: como é que você trouxe o Lucas Prato? Foi uma oportunidade de negócio. O negócio tinha acabado, estava morto. No dia me ligaram e falaram assim: pintou uma oportunidade. Quer? Vamos embora. Apareceu Ou seja, dinheiro, ele tava amigo. no Ou mercado. seja, estava no mercado. E essa oportunidade, Gente, ela tá no mercado. Todos estão no mercado. O Renato Prato- Augusto está no mercado. O Todos estão no Casemiro, mercado. o Ramos Rodrigues também estão. Tá bom, então deboche. Não tô debochando. Lógico que tá. Não tô, não. Lógico que tá. Não tô. Tô Eu estou dizendo. dando uma informação que o São Paulo mandou a proposta pro Petros. Você não que eu acredita. acho- não. É um Aí direito contratação. teu. Ok. É um direito Tudo bem. teu. Quando eu falei aqui Veja, que o Borja veja. ia jogar no Palmeiras, o Flavinho também não acreditou. Veja, Veio. tenta Então, entender o que eu tô falando. eu vou- o silêncio- Se o São Paulo contratar o Petros, eu acho que não tem dinheiro para contratar mais ninguém. Não adianta sonhar. Ai, que meio campo. Jusilei, Petros, Renato Augusto e Cueva. Não dá para sonhar com isso. Dá gente. sim. É muito dinheiro. Dá pra sonhar. Bom, Dá pra sonhar tomara que sim. você tem razão. E esses jogadores venham para cá, o nosso futebol fica mais forte e o nosso Mas programa ganha com sonhar isso. dá, sonhar dá. Dá, porque, claro que dá. Gente, o São Paulo está se desfazendo não, né? O São Paulo está negociando 3 jogadores por uma fortuna. Vai dar 30 milhões de euros Pô, aproximadamente. fortuna. 28 milhões de O euros. São Paulo vai ao mercado com dinheiro na mão. O São Paulo vai ao mercado com dinheiro na mão. O São Paulo ter anunciado o Lucas Prato um dia aqui, foi todo mundo fez, ninguém imaginava. Não, Acordamos de manhã, Lucas Prato é de São a Paulo. gente sabia que o São Paulo tinha desistido do negócio. Porque era impossível, O presidente praticamente de São Paulo tinha impossível, como dito todos que tinha dizem, o São desistido Paulo do negócio. trouxe. O Jusilei era um jogador que estava bem lá fora também. Tava na China. Ganha milhões na China. Você acha que o Jusilei volta? Como eu vou dar outra? O Giovani tá sim acertando com o Flamengo. O Caveirinha? Tá acertando sim, empréstimo, tá na China, ganhando milhões, e vai acertar empréstimo agora de 1 ano com o Flamengo. Mas ele tem mais 2 anos de contrato lá ainda. Vem empréstimo de 1 ano, o Flamengo paga um caminhão de dinheiro. Ele uma assinou parte... 5 anos com a China, Tudo não foi? bem. Tá acertando o empréstimo de 1 ano. Que bom. Tá negociando, o Flamengo pega um caminhão de dinheiro, uma parte do salário,
pra trazer Se eu sou o São Paulo, eu vou atrás do Berril. Eu iria atrás do Giovânio também. Se eu sou o São Paulo, eu vou atrás do Berril. Porque se o senhor vai trazer o Giovânio, traz o Berril pra fazer essa do Luiz Araújo na beirada no campo. Pô, pega um cara forte de velocidade, do jeito que o Rogério Ceni quer, corre pra todo lado, jogador que tem movimentação. Dá Mesmo se eu da diretoria do São Paulo, eu iria atrás do Ganso mesmo. Porque o Ganso, bem, já é um jogador que passou recentemente pelo São Paulo e fez sucesso. Ele não vai voltar. Ele não quer dizer que fracassou na Europa, mano. A questão não é essa. A questão não é essa. Uma coisa é você falar, não quero voltar, não tendo proposta. Outra coisa é você falar, não quero voltar com a proposta na tua frente. O Ganso, nitidamente, não está feliz ali na condição que ele vive hoje. Não tá, Pascoal. Tá morando bem, mano. Tá jogando no grande clube. Mas ok, Pascoal. O sobrenome? Pascoal. São Paulo. É São Paulo. Aí o seu irmão fala São Paulo. Aí você escolhe o que você quer falar. Mas enfim, Pascoal, analisa a situação. Você é um cara que enxerga futebol. Você não vê futebol, você enxerga. O estilo de futebol do Ganso não combina com o futebol espanhol. O Ganso hoje, Pascoal, aquele jogador que ele cadencia demais. Ele jogou essas duas últimas aí, arrebentou. Mas você está se baseando numa passagem por duas partidas, mas, de brincadeira, aí é informação. Sim. Até o agente dele outro dia falou pra gente aqui. Com a saída do São Paulo aí, ele tá apostando as fichas que ele quer ver se vai ter mais. Ele não quer voltar agora, não, porque ele acha que o São Paulo indo embora. Deixa eu te perguntar um negócio pra você. Então, o São Paulo é que pediu ele lá. Deixa eu perguntar um negócio pra você. E o Kaká? O Kaká não dá mais. Para com isso. Kaká não dá mais. O Kaká tá jogando lá nos Estados Unidos. O contrato do Kaká vence no final do ano. O Kaká outro dia demonstrou interesse que gostaria de voltar. O Rogério é muito amigo dele, hein, cara. É viagem? Acho que é uma viagem. Não, eu acho que não. Eu acho viagem, mas estaria espetacular. Eu acharia espetacular. Eu não acho viagem. Eu acho possível. Eu não investiria. Mas o Flavinho fala uma coisa aqui que eu acho interessante. O torcedor de São Paulo, o São Paulo tem fetiches, né? Por Lugano, Rogério Ceni, Kaká, Luiz Fabiano. Quem mais que São Paulo já o Raí, que já voltou. São Paulo é assim. Então, não é viagem. Não é viagem. Isso eu acho possível, tá vendo? Eu não tô contra você. Eu sou contra algumas das suas ideias. Mas o do Petros, eu tô te dando uma informação, não é mentira. Não tô dizendo que é mentira. Agora, eu acho que não dá pra contratar tudo isso. Agora, só que eu te falar do Renato Augusto, eu só... É um devaneio. Porque a gente tá falando de meias. E nós estamos pensando nos meias. Falei, como o Renato Augusto está na China e tem uma Copa do Mundo agora na Rússia no que vem, talvez jogando em alto nível seja melhor para ele. Falar, e aquele Juliano, que era do Grêmio? Você tá bem, a melhor temporada dele. Kaká. A melhor temporada dele na Rússia não foi essa agora. Eu acho uma ideia... Kaká, que é Kaká tá com 34 anos. que é brother do Rogério. Não sei. O Kaká tem contrato com o Orlando City até dezembro. O São Paulo resolveu aquele BO com o City que tinha lá? Não sei. Já deve ter resolvido. Faz porque tempo. estava na justiça lá para resolver aquele dinheiro que era O para Kaká repassar. de volta é chique, hein? Que chique, de volta é chique. É que você não é presidente de clube. É que você não é presidente de clube. Eu penso com você tá julgando, eu penso com a cabeça do presidente do clube. Tá errado, cara. Ia vender camisa, ia lotar estádio, ia ser um atrativo espetacular e ele joga a bola. É verdade, ele o problema é que existe um preconceito contra jogador veterano. O cara passa dos 30 e tantos, o cara não serve mais. Aí sempre chega e fala assim, que preconceito que nós temos contra fulano já veterano. era, ciclano não é assim não. Deixa o cara, é uma oportunidade levantada pelo bem. Eu acabei de falar, inclusive, o senhor está sendo contraditório, Cassino, porque eu, inclusive, ontem eu defendi aqui a contratação, mas espera, você vai entender. Ontem eu defendi a contratação aqui do Diego Tardelli. Diego Tardelli. Inclusive, já falei há 15 dias aí que o Palmeiras estava atrás, era o centroavante que o Palmeiras queria. Tá certo? Diego Tardelli. Não tem 18 anos, tem mais de 30, tem 32, se eu não me engano. Por que eu tô me contradizendo? Porque você disse que nós dissemos aqui que o jogador de mais de 30 não vai já cansaram de falar e ainda usa o termo. Pelo contrário. Ninguém aqui, senhor Mani, elogia o Renato. Ninguém aqui elogia o Fred. Só viu o Kaká é impossível, você acha? Não acho impossível, mas a gente não está falando isso que já era pela idade, Cassino. A gente está falando que já era porque, por exemplo, o Luiz Fabiano passou pelo São Paulo, voltou ao São Paulo, né? Aí foi para a China. E pra mim já era. Pra mim não. Pra mim já era. E não é pra já era, mas jogou um jogo bem, gente. Fala pro torcedor do Vasco. O Kaká, com todo respeito, Cassino. O Kaká voltou pro São Paulo também. Já voltou pro São Paulo. Se você tiver um elenco com jogadores jovens como tem o São Paulo, pra equilibrar ter um cara experiente, tem que ser. É importante ter um experiente. O Kaká tem grife no São Paulo. Eu acho que isso é o problema. Grife, ponto. Grife, não pode negar. Tem grife, tem grife. A última passagem do Kaká no São Paulo, ela não foi péssima, mas foi longe
da primeira passagem quando ele estourou. Tá na cara, a idade chega pra todo mundo. É como se fosse um circo, Cassino. Num circo, você tem o leão que é imponente, tá certo? O leão que pula no meio do ar, você não tá comparando ele o dá uma Kaká, cambalhota, etc e tal. Tem uma hora, Cassino, que esse leão que foi um dia imponente, era a atração do circo, ele não consegue mais pular por dentro do arco, ele passa do lado. Que comparação desumana. Mas não é questão de ser desumana, é verdade. Pergunta pro A idade chega presidente pra do todo São mundo, Paulo pô. se pintar a oportunidade de trazer o Kaká. Pergunta agrega. pro Rogério Ceni se pintar a oportunidade de trazer o Kaká. Pergunta pro torcedor do São Paulo Eu se acho que pintar a a pergunta oportunidade tem que ser outra, de trazer o assim. Kaká, se eles não vão querer. Então põe no Claro que não. Twitter. Ou eles quiseram trazer o Lugano. O que aconteceu? Mas não quiseram Luiz Fabiano. Tá sendo útil. Nossa. De grupo, é importante. O Lugano tá fracassando no São Paulo? Não tá fracassando. Claro que tá, não joga. Todo mundo sabia que o Lugano não ia jogar todas as partidas. Cassino, pelo Não amor veio de pra Deus. ser titular. O Todo mundo sabia. Lugano não tá fracassando no São Ilusão que o Lugano seria gritar, titular, ilusão que o Lugano seria titular é de vocês, porque o torcedor sabia que ele viria pra compor Só um minuto, o Fabrício, elenco vai falar. e pra jogar de vez em Já falou, quando. olha, põe no Twitter aí, põe no nosso Twitter aí, torcedor do São Paulo, você quer a volta do Kaká? E põe aí hashtag FSR volta Kaká, hashtag FSR não volta Kaká. Na minha opinião, o Kaká agrega pra caramba. Fala, João. Não, eu acho que o Lugano fracassou, sim, nessa volta ao São Paulo. Né? Não é que ele veio para não jogar todas. As que ele está jogando, ele tem jogado mal. Ele não é um jogador nem de confiança mais do técnico para entrar em campo. É um custo muito alto para, de novo, Quando você atender jogou no ao titular aí, fetiche. mano? Gente, mas tá jogando mal. Tanto que não vai renovar o contrato. O Beija acabou de informar. Quantos jogos fez no ano? 7 na temporada. 7 jogos na temporada. sabia que ia ser Não, então assim, se a torcida quer grife, se quer ídolos do passado, monta um time de master, entendeu? Mas Não é assim, bobagem Fábio. isso. É Não é bobagem isso, gente. Ficar querendo esse sebastianismo, entendeu? O Kaká já jogou no São Paulo. vida Já é voltou cíclica. ao São Paulo e vai voltar de novo. Então a pergunta não é se dá, se não dá. A pergunta é a Kaká seguinte. tem grife no São Eu Paulo, entendi. Flavinho. Você quer sei, grife? Você vai na cidade de Jardim, na loja da Louis Vuitton, Comprou uma pra calça, uma uma brincadeira, camiseta. tem marca. Tem marca. O que fez o São Paulo? O quê? Quantos títulos ganhou no São Paulo? Kaká? Um Rio São Paulo. Um Rio São Paulo. Futebol brasileiro não pode se dar aconteceu o o quê? luxo de jogar fora um Kaká Voltou, hoje. aconteceu o quê? Nada. Vou falar um tá negocinho pra jogando você. no Orlando e não vai renovar o contrato, provavelmente. Pô, se o Então Orlando... acabou a carreira dele? Não serve mais pra nada? Deixa eu chamar de novo aí, ó. 33, 34 Torcedor do São Não Paulo sei tá se é essa assistindo idade, o não. Fox Sports Melhor Card, que eu- vota no Twitter aí. Você quer a volta de Kaká ao São Paulo? Hashtag FSR volta Kaká ou hashtag FSR não volta Kaká. Mano, você votaria FSR volta ou não volta? Não volta. Pascoal, Sim, volta, claro. o Fabinho, Não. o Jomes, Não, já deu. Cassino. Volta capitão de terno. Olha que lindo. Como diz o meu amigo Oswaldo Joga de Pascoal. terno esse Joga de meio campo? terno. Joga mas de aí a terno. FIFA Ele não com o deixa. Cueva. Com o Prato fazendo o pivô. Você tem visto pega os jogos pega um do- cara rápido. Não do precisa Orlando? ver. Quem sabe jogar bola não desaprende. Quando o Kaká voltou pro São Paulo, inclusive, ele foi tão bem que foi até pra seleção. Contrato Voltou Pelé, até pra então. seleção. Dá pra jogar, sim, senhor. Isso é preconceito de sua O parte. Lucas é uma uma hora viagem acaba, voltar? O Lucas do Paris Saint-Germain? Ele viagem? tem mais um ano de contrato, né? Ele tem mais. Mas não- Seria e- legal. E ninguém se manifestou Mas é pra viagem? contratar. O Lucas é um cara que dá pra trazer? Eu não sei quanto que ele tá ganhando lá no É, PSG. pode- Porque É, as não cifras deve do pensar. Paris Saint-Germain Porque são cifras o que eu tô que sabendo, o não que- cabem aqui, ó. O que foi informado é que parece que o Mourinho quer levá-lo pro United. Se isso for verdade, O Aubameyang tá chegando no São Germain, hein? Já fechou, né? O Aubameyang tá chegando isso lá. mais uma- Aubameyang Mas não o atrapalha o Lucas, Lucas, e o entendeu? Lucas é um cara que tem mercado na Europa. O Lucas é um jogador de O Lucas time ele grande começou na mal, Europa. depois ele passou a jogar bem, né? Já está Esse que estabelecido. complica. Imagina, tem jogador que A não gente dá, tá- não. seria uma boa. O Benja só tá jogando nomes aí, Jogador pra brasileiro, Maria. não, Mas eu tô isso que o respondendo. Ben já falou. Eu tô Ao ano respondendo. da Copa, ele pode fazer o que o Robinho fez há um tempo atrás aí. Pode Voltar, ser. ficar 6 meses Isso- do ano isso aqui faz sentido. pra aparecer pro Tite. A contratação Que do lá Kaká ainda não bem é emprestado. titular, hein? E não é titular. Tem agora Tem um uma fator. virada de temporada lá. Mas tem Copa do Mundo, o Fábio. Esse Eu quero pode falar falar assim, assim. Isso é verdade. Você tem um Isso- ano, isso você faz tem, sentido. por incrível que pareça, que o mundo, a coisa, o mundo está numa velocidade que parece A que a gente Copa estava na é Copa ano do que Mundo vem. foi anteontem. A Copa é ano que vem, daqui um E ano ano. que vem, julho de 2018, gente, por mais que a gente ache que Junho. não, junho, tem Copa do Mundo na É Rússia. verdade. Então você tem, toda época que tem Copa, você tem um atrativo. Por exemplo, o Hernanes acabou de ir para a China. Não sei. O Hernani sai E no o São radar. Paulo tinha tentado, Mas não sei. o Benja, o Lucas é um jogador. Agora abre janela de negociação. Todos os grandes times da Europa estão formando, trabalhando contratações e tudo mais. É claro que se o Lucas não tiver uma chance de ser titular no Paris Saint-Germain e a única proposta de negociação para ele for para o Olympiacos da Grécia, aí pode ser que interesse para ele voltar para o futebol brasileiro, jogar no São Paulo. Agora, se ele tiver ali no. Mas a Copa, desculpa, você acha que a Copa não tem peso nenhum para esses caras porque, mais? depende. Quer dizer,
se o cara for jogar no Olympiacos, a Copa do Mundo pode ser uma motivação para voltar pro Brasil. Agora, se o cara for jogar no Arsenal, se o cara for jogar no Chelsea, se o cara for jogar no Manchester, se o cara for jogar no Lyon, no Paris Saint-Germain, no Bayer Leverkusen, no Borussia Dortmund, você tem aí um grupo de clubes europeus que a comissão técnica da seleção brasileira está muito mais de olho do que, e a gente percebe isso com algumas convocações, do que no futebol brasileiro, entendeu? Então, é muito mais negócio para um jogador como o Lucas ficar na Europa num time grande do que vir jogar no São Paulo. Mas, ô Flavinho, então deixando o Lucas de lado, que é um cara que tem mercado mesmo lá na Europa. O Lucas Lima, do Santos, que inclusive ventilou-se a possibilidade... Isso é viável. Ventilou-se a possibilidade, ele inclusive, pode assinar com quem ele quiser. dele assinar até com o Palmeiras. Mesmo diante de tudo que aconteceu entre ele, as provocações e tudo mais contra o Palmeiras, ventilou-se essa possibilidade. E esse nome também foi estudado pela diretoria do Palmeiras. O São Paulo já levou o ganso no Santos. Aí que tá. O Lucas Lima seria uma possibilidade viável, Exatamente. tá certo? Exato. Viável e que cairia como uma bomba. Exato. Mas eu acho que isso dá para discutir. Só no ano que vem. Isso dá para discutir. Agora, discutir. O Petros, eu estava vendo aqui, o Petros renovou o contrato dele em fevereiro passado, ele estendeu por mais uma temporada. O contrato dele vai até 2020. E ele falou que não pretende sair enfim, quando estendeu, ele, claro, se aumenta salário, aumenta a multa e tudo mais. Então eu volto a dizer, eu acho muito pouco provável que o São Paulo acerte com o Petros. Mas acho factível que o São Paulo acerte com o Lucas Lima.